STF mantém julgamento sobre redes sociais no Brasil apesar da pressão dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal, STF, agendou para a próxima quarta-feira, 4, a retomada do julgamento do Marco Civil da Internet. A análise pode estabelecer novas diretrizes para o funcionamento das redes sociais no país, incluindo a responsabilização das plataformas por conteúdos ilegais ou prejudiciais. A decisão de pautar o tema foi tomada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, e ocorre em um momento sensível, logo após o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, sinalizar possíveis retaliações a autoridades que aprovarem medidas contra grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. Uma das ameaças seria a revogação de vistos norte-americanos, embora essa medida não afete diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que, segundo informações, não possui visto ativo para os Estados Unidos. O processo voltou a ganhar força nas últimas semanas, especialmente após a Advocacia Geral da União, AGU, representando o governo Lula, solicitar liminar que responsabilize plataformas pela tolerância com conteúdos considerados golpistas, fraudulentos, discriminatórios ou ilegais. O julgamento havia sido interrompido anteriormente por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Ele liberou o processo para votação logo após a AGU apresentar o novo recurso, que ficou sob relatoria de Dias Toffoli. Ainda resta o voto do ministro Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa de que ele também peça vista, o que poderia adiar a decisão por até 90 dias. Mesmo assim, ministros da Corte avaliam que o assunto é urgente e não pode ser continuamente postergado. Caso haja novo pedido de vista, a possibilidade de uma decisão por liminar, amparada pela maioria dos magistrados, não está descartada. A base política ligada ao bolsonarismo segue firme na oposição à regulamentação das redes sociais, defendendo a liberdade irrestrita de circulação de conteúdos. Porém, dentro do STF, cresce a percepção de que o Brasil precisa avançar em normas para o ambiente digital. A gente vai falar aqui sobre o Marco Civil da Internet. O que é isso, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem, e aí mais especificamente essa é uma tarefa do ministro Luiz Roberto Barroso, e portanto isso ganha um simbolismo importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem marcar o julgamento que vai ou pode definir as regras para a atuação das Big Techs aqui no Brasil, mais especificamente para as redes sociais. É o Marco Civil da Internet, onde o STF está analisando há quase 10 anos a eficácia de um artigo que isenta as redes sociais de responsabilidade no conteúdo que elas veiculam. Nos dias de hoje, onde você tem adolescentes se automutilando no Discord, sem o conhecimento dos pais, porque está sendo ameaçada pelos outros integrantes da rede social, onde você tem 300 anúncios, ou seja, a Big Tech, a rede social, está ganhando dinheiro para veicular um golpe contra a pessoa que está acessando, que está usando. Isso no caso do INSS, tá? Ou seja, o aposentado já foi lesado e aí ele vai entrar lá no Instagram, tá lá um anúncio, o Instagram ganhou dinheiro para induzir o lesado a ser enganado novamente. Isso está num dado, está num processo feito pela Advocacia Geral da União. Voltando aqui, o que o Supremo vai discutir? Se as redes sociais são responsáveis pelo que elas colocam no ar, pelo que elas exibem para você. E quando se fala em responsabilidade, está se falando se ela pode ser acionada na justiça ou se ela é obrigada a controlar esse conteúdo, a fazer um filtro desse conteúdo para não deixar que crime, ou seja, racismo, misoginia, questões legalmente, né, já estabelecidas como criminosas no Brasil, circulem sem qualquer tipo de controle. E aí eu chamo sua atenção para o seguinte: o fato disso ter sido decidido na noite de ontem é simbólico, porque faz com que você entenda que vem a decisão do Supremo depois da ameaça feita pelos Estados Unidos por meio do Marco Rubio, que foi muito celebrada nas redes. O Supremo não cede a essa ameaça. 2, vai ser julgado na semana que vem, dia 4. Por que o processo tinha sido suspenso? Porque o ministro André Mendonça havia pedido vistas. Ele devolve esse processo um dia depois de, como você viu com exclusividade em primeira mão aqui, a Advocacia Geral da União entrar com um pedido de liminar, que está nas mãos do ministro Dias Toffoli. O que é uma liminar?
Olha, é urgente agir agora. Tem golpe sendo patrocinado nas redes contra os aposentados e pensionistas, tem criança morrendo, tem isso e aquilo. Ministro, por favor, decida, porque já está sendo discutido há muito tempo e eu preciso de uma resolução agora. Por que eu chamo sua atenção? O ministro André Mendonça devolve, sinaliza que já tem um voto pronto. O ministro Nunes Marques, que é o segundo e último ministro indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não votou. A base bolsonarista, como se sabe, é radicalmente contra a imposição de qualquer regra para as Big Techs, adotando um discurso sobre liberdade de expressão, que é muito interessante, né? Ontem o Nicolas, fazendo um parêntese rápido aqui, Nicolas Ferreira falou que, olha, o governo americano tem o direito de analisar as redes sociais do estrangeiro que está querendo estudar lá e, se não gostar do conteúdo, veta a entrada. Ou seja, né, são contextos, né, são visões muito diferentes para o que vale lá e para o que vale aqui. Voltando. O ministro Nunes Marques ainda não votou. Se houver um novo pedido de vista, o Supremo tem dois caminhos. Ou julga o Marco Civil da Internet no plenário e resolve, há uma maioria, há um entendimento formado de que é preciso estabelecer alguma regra, ou, amparado pela maioria, o ministro Dias Toffoli vai decidir a liminar. São esses dois caminhos. De todo modo, qual é o recado? O Supremo não cedeu à ameaça dos Estados Unidos. O Supremo não cedeu à pressão das Big Techs. E o Supremo tem uma maioria, um entendimento majoritário de que alguma regra vai ter que ser estabelecida. Ou sai na quarta-feira da semana que vem, com o andamento desse julgamento, ou vem via uma liminar amparada pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Qual é o próximo capítulo? A gente vai ver.